Em 1897, Bram Stoker, um escritor irlandês, escreveu um romance chamado Drácula, que desde então se tornou um dos clássicos do gênero de terror gótico. Apesar do fato de Drácula ser um personagem fictício, Stoker não tirou ele do nada. Em vez disso, acredita-se que o Drácula seja baseado em pelo menos uma figura histórica real. O candidato mais popular à inspiração para o Drácula é Vlad, o Empalador, embora, se o fato dele ser vampiro ou não, ainda é bastante questionável. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero compartilhar a história do verdadeiro Conde Drácula ou do possível Conde Drácula. Acredita-se geralmente que o Drácula de Stoker foi baseado no príncipe da Valáquia do século XV, a atual Romênia, um cara chamado Vlad III. Vlad nasceu entre 1428 ou 1431 na Transilvânia. Seu patronímico, chamado Draco, significava dragão, derivado da filiação do seu pai, Vlad II Dracul, na Ordem do Dragão. Essa foi uma ordem de cavalaria fundada por Sigismundo, o rei da Hungria, para a defesa do cristianismo na Europa Oriental contra o Império Otomano. Em 1442, Vlad e seu irmão Radu foram feitos reféns pelos otomanos para garantir a lealdade do seu pai. Em 2014, arqueólogos da Turquia acreditam ter encontrado a masmorra que os jovens mantinham ali do castelo de Tokat. Essa descoberta também foi um aumento da chance de o castelo se tornar mais popular entre os turistas, dados aos eventos que se seguiram depois que Vlad III foi libertado da masmorra. Em O Livro do Vampiro, a Enciclopédia dos Mortos-Vivos de J. Gordon Melton, explica ali que o cativeiro de Vlad na Turquia teve um impacto profundamente negativo sobre ele. Seu tratamento enraizou o cinismo tão evidente em sua abordagem de vida e infundiu nele uma atitude maquiavélica em relação a questões políticas. Isso também encorajou seu forte desejo de buscar vingança contra qualquer um que o ofendeu, de acordo com Melton. Em 1448, Vlad foi libertado e, com o apoio dos otomanos, ocupou o trono da Valáquia antes de ser deposto no outono do mesmo ano. No entanto, Vlad recuperou seu trono em 1456, depois de ser órfão, traído, exilado e perseguido pelas florestas da Europa Central por seus inimigos, de acordo com Ashley Cowie. Vlad III permaneceu o príncipe da Valáquia até 1462, quando os otomanos assumiram o controle mais uma vez. Em 1462, os otomanos sob Mehmed II, o mesmo sultão que conquistou Constantinopla, invadiram a Valáquia, mas foram rechaçados pelo uso da guerra de guerrilha por Vlad. Seu poder era bem conhecido. Um bom exemplo é uma carta que foi enviada ao rei da Hungria, onde Vlad Dracul supostamente estava se gabando por ter vencido ali uma batalha feroz com cerca de 410 turcos mortos durante o combate. O triunfo de Vlad não durou muito. No entanto, Mehmed II deixou o irmão de Vlad, Radu, com a tarefa de subjugar a Valáquia. Apesar de ganhar mais algumas vitórias contra os otomanos, Vlad logo ficou sem dinheiro e procurou a ajuda dos húngaros, ou foi interceptado por eles enquanto se retirava. Consequentemente, Vlad foi preso e jogado na prisão mais uma vez. Ele só seria libertado depois de 12 anos. A morte repentina de Radu em 1475 permitiu a Vlad reivindicar o trono da Valáquia mais uma vez em 1476. Os historiadores acreditam que Vlad, o Empalador, morreu entre outubro e dezembro de 1476, quando desapareceu na batalha contra seus inimigos de longa data, os otomanos. Após a morte, dizem que a cabeça de Vlad, o Empalador, foi levada para Constantinopla como um verdadeiro troféu. Embora Vlad fosse famoso em toda a Europa por sua crueldade, talvez seja seu modo de execução favorito que garantiu seu lugar na história. Vlad III ficou conhecido após sua morte como Vlad Tepes, o Empalador. Ele não era o único a empregar o empalamento na época, mas a grande escala com que ele empreendeu esse método de tortura e morte tornou Vlad, o Empalador, praticamente um campeão. Acredita-se que o exemplo mais horrível
ocorre depois que ele se retirou de uma batalha contra os otomanos em 1462. Ele empalou e exibiu cerca de 20.000 pessoas fora da cidade de Targoviste, mas como um impedimento para que as forças otomanas o perseguissem. Este ataque psicológico funcionou, já que se afirma que a visão era tão repulsiva que Mehmed II, depois de ver a escalada de carnificina de Vlad e os milhares de corpos em decomposição sendo comidos por corvos, voltou atrás e se retirou para Constantinopla. Outro suposto exemplo de crueldade de Vlad, o Empalador, vem de um panfleto de 1521, que dizia que ele deixou crianças serem arrasadas e que suas mães eram forçadas a comê-las, que ele cortou os seios das mulheres e obrigou os maridos a comer, e depois disso ele empalou todo mundo. O número de suas vítimas foi estimado conservadoramente em cerca de 40.000 pessoas. Mas se esses eventos sangrentos realmente aconteceram ou não, e quantas pessoas ele realmente empalou, ainda é um motivo de debate. Este também é apenas um único lado da história. Vlad III foi saudado pelos romenos como um herói nacional por defender o país contra os invasores otomanos. Mesmo durante sua época, ele era visto como um defensor da cristandade, apesar das atrocidades que teria cometido. Embora tenha sido popularmente especulado que o personagem de Drácula é baseado em Vlad, o Empalador, há pessoas que acreditam que foi o folclore irlandês, ao invés da história romena, que inspirou o Drácula de Stoker. Especificamente, Stoker pode ter encontrado mais inspiração em seu romance na lendária história de Abartac, um chefe irlandês do século V, conhecido por seus hábitos sugadores de sangue. No entanto, a ligação entre Vlad III e Drácula permaneceu. Talvez seja o Drácula de Stoker que também levou Vlad ao estrelato internacional. Nos dias modernos, Drácula se tornou uma marca que impulsionou o desenvolvimento do turismo do Drácula da Romênia. Em 2001, por exemplo, a Romênia pretendia construir uma terra do Drácula em um parque temático baseado em sua história. A oposição nacional e internacional a este projeto resultou em sua suspensão e eventual abandono. No entanto, esta não foi uma perda completa para a Romênia, pois trouxe à Romênia a atenção do mundo e destacou com sucesso o que aquele país tinha a oferecer aos turistas, além da dramática história de Vlad, o Empalador. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe seu like, seu comentário é muito importante para o engajamento. Compartilhe o link dele nas redes sociais que você participa, nos grupos de WhatsApp, e assim podemos levar informação, entretenimento e conhecimento a outras pessoas. É novo por aqui? Fica o convite para você se inscrever e ativar o sininho. Eu espero vocês no próximo encontro.